alunos e alunas! Vamos agora iniciar a aula 1 da unidade 3. Nessa unidade vamos falar sobre o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto ele foi formalmente definido pela Sociedade Americana de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto como a medição ou aquisição de informação de alguma propriedade de um objeto ou fenômeno por um dispositivo que não esteja em contato físico com o objeto. A definição mais básica, como mencionada por alguns autores, é a obtenção de informações sobre objetos distantes, sem um contato físico. Mas como isso pode ser explicado de forma mais detalhada? Segundo Fitts, em 2008, o sensoriamento remoto ele utiliza sensores para captar e registrar a energia refletida ou absorvida pela superfície da Terra. Tudo isso sem um contato direto com o objeto. Esse processo envolve captura da energia à distância. Alguns autores, como Menezes e Almeida, de 2012, nos dão uma definição mais detalhada, destacando que o sensoriamento remoto é, na verdade, uma ciência. Então, para esses autores, é uma ciência de obter informações sobre objetos distantes, sem o contato físico direto, através da detecção e medição da radiação eletromagnética, refletida ou emitida pelos alvos. Como você viu pela definição, não é só captar imagens a partir de algum dispositivo, é também entender como essa interação entre a radiação que é emitida pelo Sol, ela interfere, ela constitui com os elementos sobre superfície terrestre. A radiação eletromagnética ela é fundamental no sensoriamento remoto. Os sensores, eles captam diferentes interações. Dependendo dessa interação, ela pode ser refletida ou absorvida. E a partir disso, é possível identificar pelas imagens de satélites como está estruturado ou de que forma está constituído determinados elementos sobre a superfície terrestre. A energia eletromagnética é o meio através do qual a informação ela é transmitida do objeto ao sensor, por ter uma propriedade de se propagar no espaço vazio ou no vácuo. O Sol é a principal fonte natural de energia eletromagnética na faixa do espectro, que vai desde as ondas de raio gama, passando por ondas de raio X, espectro do visível, do infravermelho e até as micro-ondas. O Sol, como fonte natural de energia eletromagnética, ao interagir com a superfície da Terra, proporciona a ocorrência de diversos fenômenos. Entre eles, a gente destacou a absorção, a reflexão e a transmissão. O conjunto dessas ondas eletromagnéticas que compõem o campo de radiação de determinado objeto dá-se o nome de espectro. Dentro do sensoriamento remoto é possível visualizar, entender ou compreender como esses espectros eles se relacionam com os sensores. No visível, por exemplo, o nosso sensor ele é capaz de enxergar esses comprimentos de onda entre 0,4 e 0,72 micrômetros. Para alguns satélites, é possível verificar a informação na radiação térmica entre 0,72 e 1000 micrômetros. E também as ondas de micro-ondas, que são muito utilizadas por radares. Elas vão de 0,3 centímetros a 1 metro de comprimento. E nessa faixa do visível, onde os nossos sensores conseguem ver a cor, ou seja, a luz, ela se distingue entre cores que vão desde o violeta ao vermelho. Na variação seguinte, nós temos o infravermelho. Cada objeto refletirá uma cor, de acordo com as características do comprimento de ondas onde elas emitem energia. Assim, imagens, que é um dado matricial, que a gente já viu na última aula, ela adota padrões de cores que representam cada faixa de variação, sendo os padrões mais representativos
dessa faixa o RGB, que você já deve ter ouvido falar. É Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. E olha só como é interessante esse comportamento dos elementos sobre o comprimento de onda. Aqui nós vamos usar como exemplo a vegetação. A vegetação ela consegue fazer uma interação nos 3 comprimentos principais, que é o visível, o infravermelho próximo e o infravermelho médio. Observe na figura a imagem do espectro da vegetação. O que você pode observar nos primeiros comprimentos de onda, na região do visível, que a pigmentação por conta dos cloroplastos, xantofilas, que são encontrados na estrutura foliar de uma determinada espécie de planta, ela pode absorver esse tipo de energia. Enquanto que no infravermelho próximo, devido às suas características de estrutura foliar, essa interação se dá a partir de uma alta reflexão. Isso, numa imagem de satélite, você poderá ver da seguinte forma. Nos primeiros comprimentos de onda, ou seja, nas primeiras bandas, nós vamos ver então imagens de tons de cinzas mais escuros. Enquanto que imagens de bandas do infravermelho próximo, essa mesma vegetação ela vai estar refletindo bastante, mostrando imagens mais claras. Nos demais comprimentos de onda, no infravermelho médio, outros componentes externos à planta, elas vão estar sendo envolvidas no processo, que é a absorção pela água. E esse tipo de interação entre a energia eletromagnética com a vegetação, ela vai favorecer 3 processos principais, que nós chamamos de absorção, que é quando os raios solares eles entram em contato com a superfície de uma planta e ele é absorvido. Então, essa radiação absorvida, ela causa o aquecimento ou excitação da molécula, fazendo a interação desses objetos. Também pode acontecer a reflexão, que é quando a energia ela bate sobre a superfície terrestre e retorna ao sensor. Então, dependendo da radiação, ela é refletida pela superfície com um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, ou seja, às vezes o mesmo raio solar atingindo determinada superfície dessa planta, ela pode retornar com o mesmo ângulo ao sensor, fazendo a leitura desse objeto sobre a superfície. Também pode acontecer o processo de transmissão, que é quando essa radiação ela passa através do objeto sem fazer qualquer alteração da sua frequência. E dentro do sensoramento remoto, nós dividimos os sensores em ativos e passivos. Aqueles passivos são os sensores que utilizam a energia eletromagnética proveniente diretamente do Sol. Enquanto que os sensores ativos, eles necessitam de uma fonte de energia para fazer a leitura sobre os objetos da superfície terrestre. Os sensores ativos, como equipamentos de spot de luz ou flechas em câmeras fotográficas, utilizam dos mesmos princípios que os radares e outros sensores que utilizam fonte ativa para fazer a leitura dos componentes dos elementos sobre a superfície terrestre. Quando os dados coletados são traduzidos em imagens, tal como uma fotografia, os sensores são considerados imageadores. É outro tipo de classificação. E ainda também há uma outra classificação que são os sensores multiespectrais, que tem a combinação de diferentes bandas, resultando em imagens coloridas. Isso nós vamos ver na próxima aula. Ou também bandas pancromáticas, obtidas em apenas um espectro, gerando imagens melhoradas, detalhadas em tons de cinza. As imagens pancromáticas elas possuem resolução melhor que as imagens multiespectrais. Muito se discute na área do sensoramento remoto sobre a escolha entre utilizar imagens de satélites ou levantamentos aerofotográficos.
Isso nós vamos ver nos próximos slides. Sobre as características de alguns sensores, nós podemos distingui-los em tipos de resolução, que são utilizados para diferenciação de determinados alvos sobre superfície terrestre. Elas são resolução espectral, resolução espacial, resolução temporal e resolução radiométrica. Nesse exemplo aqui, nós estamos vendo bandas diferentes observando o mesmo objeto. No caso, uma estrada de terra sendo destacada. O que se observa na banda do visível é que esses dois elementos, tanto vegetação quanto o solo exposto, eles se misturam devido às suas propriedades do comprimento de onda nessa faixa do visível. No infravermelho próximo, por outro lado, é bem perceptível a diferenciação entre esses dois objetos, sendo que o solo exposto ele reflete muito mais do que a vegetação nesse comprimento de onda. Como ambos têm a mesma resolução espacial, que é de 30 metros, tudo que está abaixo de 30 metros para ser observado dentro de uma cena ou de uma banda do determinado sensor, é possível fazer então essa distinção a partir dessa resolução espectral, que está relacionado ao número de bandas ou faixas que determinado sensor ele tem para obter as suas informações. Observe agora a resolução quanto ao caráter espacial, o tamanho do menor objeto detectado sobre o terreno. Então, na figura ao lado, mostra imagens de 3 sensores diferentes. Fica evidente que é possível estabelecer uma relação entre a comparação da resolução espacial e a escala de visualização da imagem. Então, da esquerda para a direita, nós temos imagens do Landsat com resolução espacial de 30 metros. Na imagem ao lado, nós observamos uma imagem do sensor SPOT com 10 metros, visualizando o mesmo alvo. E nessa próxima imagem, uma imagem da ICON com a resolução de 1 metro. Isso você pode verificar o detalhamento do objeto que se quer observar. Sobre a resolução radiométrica, que determina o número de níveis de cinza de uma imagem. Observe que, quanto maior for o número de cinza que nós podemos distinguir, melhor será a visualização ou o detalhamento daquele objeto sobre a superfície. Nas imagens ao lado, nós podemos ver diferentes níveis de quantização ou de resolução radiométrica. Quanto maior for essa capacidade, maior será a resolução, e ela vai definir o número de níveis de radiância que o detector pode discriminar. Outro tipo de característica em sensores é a resolução temporal, que é a frequência de revisita do sensor ao mesmo alvo. Então, a resolução temporal ela é fundamental para acompanhar e detectar a evolução ou mudanças que ocorrem na Terra, principalmente quando os alvos eles são mais dinâmicos, por exemplo, desmatamentos, desastres ambientais, que têm um forte impacto sobre o monitoramento ambiental. Essa figura dá um bom exemplo de como fazer esse acompanhamento. Observe nas duas imagens A e B a evolução dos cultivos em formas de pivô de irrigação. Então, na imagem B é possível monitorar esses cultivos em forma de pivô, fazendo o acompanhamento dessas parcelas de cultivares e o número desse tipo de agricultura em determinado período, em determinadas regiões.
Atualmente, pela facilidade com que se pode reposicionar a visada de um sensor, é possível que muitos sensores ou satélites, eles possibilitam essas revistas à área em determinados tempos a cada 3 dias. Então, nós temos sensores que fazem esse monitoramento com relação à resolução temporal. No sensoramento remoto também há outros tipos de fazer levantamento, não só os orbitais, aqueles que utilizam satélites, mas também eles podem utilizar levantamentos aéreos. Então, a fotogrametria, nesse caso, que é a obtenção de fotos aéreas verticais com alta resolução, ela já foi muito empregada. Há também o imageamento por radar, que pode ser feito tanto em nível orbital quanto em nível aéreo. O levantamento por LiDAR é um tipo de equipamento que utiliza a varredura por laser para gerar modelos digitais de elevação. E atualmente tem se utilizado bastante o aerolevantamento com uso de VANTs, que é veículo não tripulado, ou popularmente conhecido como drone. Eles são rápidos, mais flexíveis e, dependendo do tipo de sensor da câmera que ele possui, ele pode estar fazendo um mapeamento detalhado em pequenas escalas. Então, sobre os princípios, conceitos e algumas características desses satélites e dos sensores, essas foram algumas das referências consultadas. É isso aí, obrigado e até a próxima aula. Bons estudos!